Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amado de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores de nosso Senhor. Com efeito, vos tornaste imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, o apóstolo Paulo plantou a igreja em Tessalônica na sua segunda viagem missionária no ano 50 depois de Cristo. Irmãos, ele plantou essa igreja em 3 semanas, 3 sábados. E Lucas, que escreveu o livro de Atos, fala a plantação, ele conta como foi a plantação dessa igreja. Lá em Atos 17, do versículo 1 a 10, relata a plantação dessa igreja. Então é importante a gente conhecer, para entender não só esse capítulo que nós lemos, como toda a epístola dos Tessalonicenses. Uma epístola preciosíssima, que é muito boa para ser estudada. Mas vamos ler Atos 17, para a gente poder entender só os primeiros 4 versículos, a chegada de Paulo, como que ele chegou na sua segunda viagem missionária e plantou essa igreja em Tessalônica. Atos 17, versículo de 1 a 4, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeu. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Versículo 4, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Eu fico pensando, irmãos, quando eu leio isso, 3 sábados, 3 semanas, apenas 3 semanas, eles plantaram uma igreja que floresceu
sobremaneira e apesar da ferrenha, da implacável perseguição que eles passaram. Então nós vemos, irmão, o poder do Evangelho, nós vemos o poder do Espírito Santo. 3 semanas em Tessalônica, Paulo, Silas, Silvânia aqui é Silas e Timóteo, eles plantam essa igreja debaixo de uma implacável perseguição. Irmãos, então é importante nós entendermos isso para entender o contexto desse capítulo e também de toda esta carta. O versículo 2, Paulo diz que sempre, não só ele, mas Timóteo e Silas, sempre agradecem a Deus pela vida daqueles irmãos, mencionando em suas orações sem cessar. Veja que exemplo de liderança, aqueles líderes, Paulo, Silas e Timóteo, eles oravam por aqueles crentes que eles ficaram apenas 3 semanas em Tessalônica, oravam sem cessar. Depois, mais para frente, Paulo diz que orava dia e noite por eles. Eu fico imaginando, eu como pastor, sabe que eu faço isso? Sabe que eu intercedo pelos membros da igreja, pelas pessoas que estão visitando a igreja, constantemente, sem cessar, dia e noite? Então, irmão, tudo isso aqui é para a gente refletir, pensar, não só o pastor, não só a liderança da igreja, mas vocês, um orando pelo outro, isso sempre, sem cessar, como diz aqui, o exemplo lindo dessa liderança, dessa equipe missionária, Paulo, Silas, Timóteo, provavelmente Lucas, né? Mas não relata o nome dele, que ele que está relatando depois lá em Atos. No versículo 3, Paulo, Silas e Timóteo recordam diante de Deus, isso em oração também, as virtudes daquela igreja. Como que eles agradeciam a Deus pelas virtudes daquela igreja, embora uma igreja nova, recém-nascida, formada, nova na fé, mas essa igreja tinha as marcas de uma igreja madura. Uma igreja madura, mas é impressionante o que Paulo fala dessa igreja. A gente fica estarrecido, a gente fica extasiado, a gente fica alegre de ver isso. Versículo 3, a operosidade da fé deles. Primeira coisa que Paulo fala aqui, Paulo fala das virtudes mencionadas, ele cita 3 virtudes aqui. A primeira, a operosidade da vossa fé. Então a fé bíblica, a fé verdadeira, irmão, ela é operosa, ela produz frutos. A fé produz, não tem fé sem produzir fruto. Tiago é contundente na sua epístola, no capítulo 2, acho que é versículo 26, ele diz, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, um crente que se diz que tem fé, mas ele não tem obra, ele precisa ver a sua vida, o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que a fé, se é uma fé verdadeira, uma fé que é um dom de Deus, essa fé não é uma fé morta, uma fé estática, parada, estagnada. Essa fé, ela trabalha em nós e leva nós a produzir. A fé, ela produz frutos que glorificam a Deus. Apesar de novos na fé, eles estavam frutificando em boas obras. Irmãos, eles eram pagãos, eles não conheciam nada. Em 3 semanas, a mudança que houve nessa igreja, como que ele estava frutificando, dando fruto, tendo obras, a ponto que nós vamos ver aqui de não precisar acrescentar nada. O apóstolo Paulo, toda a igreja, Paulo fala que precisava, a igreja de Roma, outra igreja, alguma coisa precisava melhorar, mas aqui Paulo diz que não tem necessidade de acrescentar nada. Então a gente fica realmente
maravilhado com esta igreja, irmãos. E a segunda virtude de alguém que foi salvo, de alguém que nasceu de novo, é o amor abnegado. Isso significa um amor sacrificial. Sacrificial, aquele amor dedicado a servir os outros sem interesse. Aí pensa na sua vida, quando você serve alguém, quando você faz alguma coisa para alguém, para as pessoas, qual é a motivação do teu coração? É um amor livre, um amor sem interesse, não esperando a recompensa, você faz aquilo por amor mesmo a Deus, para a glória de Deus. E quando é um amor, e quando é um serviço sacrificial, quando exige alguma coisa a mais de você, às vezes um tempo a mais, talvez aquele tempo era tempo de descanso, alguma coisa tem que abrir mão. Ver na parte do dinheiro também, você sacrifica alguma coisa para ajudar, se ia comprar alguma roupa, mas fala, não, deixa para lá, não estou precisando, eu vou fazer essa doação, vou fazer essa oferta, vou abençoar essa pessoa, com esse dinheiro que eu ia comprar alguma coisa. Então o amor sacrificial, o amor sem interesse, irmãos. E o maior exemplo de amor sacrificial, como já ouvimos aqui, sempre ouvimos aqui, graças a Deus, no culto aqui, é o amor do Senhor Jesus. Ele recebeu livremente, espontaneamente, ele deu a sua vida, ele sofreu o castigo, ele recebeu o castigo que nós tínhamos que receber. Da ira de Deus, do juízo de Deus e do lago de fogo. Jesus recebeu tudo isso em nosso lugar, e isso por puro amor, puro amor. Então esse é o amor verdadeiro, o amor sacrificial, é o amor de Cristo. Ele recebeu o castigo, a punição que você tinha que receber, você ia receber, eu ia receber. Mas não vamos mais, Cristo tomou para ele essa punição, esse castigo, essa dor, tudo. Ele ficou em angústia, recebeu a ira do Pai. E a terceira virtude da igreja que os missionários recordam diante de Deus e dão graça é a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3. Então o verdadeiro crente em Cristo Jesus, ele tem a certeza da vitória final, completa, cabal de Jesus Cristo e da sua igreja sobre todo o mal. Irmão, nós temos essa convicção plena. Aconteça o que acontecer, venha a pandemia, levante governadores ímpios, perversos, seja o que for, haja terremoto, haja fome, não importa, Cristo é o vencedor eternamente. E a sua igreja, que é seu corpo, também é vencedora eternamente. Irmão, isso traz paz, isso traz conforto e até alegria ao nosso coração. Não há temor. Você não olha o momento apenas, você vê muito além, o crente vê muito além desta vida. Irmão, nós não enxergamos apenas o nosso dia a dia, apenas a luta que eu estou passando, a enfermidade, a dificuldade. Não, nós enxergamos muito além disso. Isso traz força, irmãos. Quando nós vivemos a luz da eternidade, nós somos fortalecidos. Quando nós vivemos a luz desse mundo, nós caímos, nós enfraquecemos. Esse mundo está posto no maligno. Vai chegar o dia, Apocalipse 11, quando Jesus, os reinos da terra se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo. Não que nunca foi dele, mas vai vir assim no sentido de governar plenamente, completamente, cabalmente, e Satanás será excluído, lançado no lago de fogo eternamente. Hoje, pela misteriosa ação de Deus, o maligno está aí, muitas coisas, mas a pessoa questiona muitas coisas, muito sofrimento, muita injustiça, mas Deus quis assim, mas isso não vai ficar assim.
isso vai ser totalmente, Cristo vai dominar totalmente isso. Então, essa firmeza em nosso Senhor Jesus Cristo é a firmeza da certeza da vitória de Cristo final. Cristo é o vencedor, Ele vai vencer todo o mal, Ele vai vencer o pecado, já venceu lá na cruz, já foi derrotado Satanás, a morte, o pecado, mas ali vai ser tudo concluído, tudo cabalmente. Então, o cristão que desfruta dessa certeza não se abala por nada. O Salmo 112, versículo 7 diz isso. Não se atemoriza de má notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme. Como que eu gosto, todos nós devemos gostar desse versículo, né? Salmo 112, versículo 7. Não se atemoriza de má notícia. Tem gente que não pode receber uma má notícia, que fica apavorado, fica tremendo, não sabe o que faz. A Bíblia diz que não atemoriza de má notícia, o seu coração é firme. O seu coração bem firmado, não teme. Não se atemoriza de má notícia, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme. Irmãos, e no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Que coisa linda! Como que o apóstolo Paulo teve esse discernimento? Ele escreve no comecinho da sua carta, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A vossa eleição. Paulo reconheceu que aqueles irmãos eram eleitos de Deus, que eram de fato eleitos e amados de Deus. Irmãos, a eleição era a doutrina que motivava o trabalho missionário do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele trabalhava sempre apoiado na eleição de Deus. Segundo Timóteo 2,10, ele diz isso: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo suportava tudo por causa dos eleitos, para que os eleitos alcançassem, através da pregação da palavra, alcançassem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Deus escolheu antes da fundação do mundo, mas no tempo designado por Ele, os eleitos precisam ouvir esse poderoso evangelho, e o Espírito Santo transformar essa vida, da nova vida. Tem que acontecer isso, e nesse processo vem o arrependimento, vem a fé em Jesus, mas primeiro o Espírito Santo atua e dá vida através da palavra. E o apóstolo Paulo, ele fazia tudo, ele sofria tudo. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos. Irmão, se não houvesse eleição de Deus, da parte de Deus, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo. Então nós pregamos porque nós sabemos que os eleitos vão ouvir. Os eleitos vão crer. Porque o Espírito Santo vai agir. Por isso que nós pregamos. Senão, se ia ficar pregando para mortos aí, ia ter sentido. Mas nós sabemos que há muitos eleitos de Deus. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram, quem? Todos que haviam sido predestinados para a vida eterna. Eles se alegraram, os gentios. Eles creram, eles regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor e creram, porque eles tinham sido, todos que tinham sido predestinados para a vida eterna.
O exemplo do próprio apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, estava indo para Damasco prender os cristãos. E ele foi transformado na estrada. Foi mudado na estrada. E em Gálatas 1,15 ele fala. Ele conta isso. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Paulo lhe fala que Deus separou ele antes dele nascer. Então ele estava perseguindo aquele ódio, aquela ira, aquele furor, mas parece um animal selvagem, perseguindo, matando, lançando na prisão os crentes. Agora ele é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala que ele já tinha sido separado antes mesmo dele nascer. Que coisa linda, irmãos, que doutrina preciosa é essa. Como isso traz paz ao nosso coração, como isso traz segurança. Mas se você é um verdadeiro crente, isso não vai fazer você se acomodar, pelo contrário, isso vai fazer você trabalhar muito mais, muito mais, muito mais. Porque a gratidão é imensa por isso que Deus fez em sua vida. Irmão, em todas as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, mais ou menos as 13 cartas, ele fala da eleição. Ele ensina sobre a eleição. Todas as cartas do apóstolo Paulo. Paulo também ensinou que a eleição precisa ser confirmada com uma vida santa, com uma vida que condiz com o agir de Deus naquela vida. A predestinação muitas vezes é uma coisa que às vezes dá confusão por falta de entendimento, e pessoas que não foram transformadas, que não nasceram de novo, falaram: eu sou um eleito de Deus, mas a vida dele é uma miséria. Eu estou salvo, eu vou para o céu. Mas as pessoas que vê a vida dele não vê nada de Cristo, de Deus, de cristão verdadeiro. Mas se ser eleito é isso aí. Então, irmãos, o apóstolo Paulo fala que na eleição precisa ser confirmada com uma nova vida, como tinha acontecido com os crentes de Tessalônica. Então no versículo 4, Paulo fala, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque eles tinham todos esses frutos: uma fé operosa, um amor abnegado, uma firmeza inabalável em Cristo Jesus. Não ficava aqueles crentes temerosos, ansiosos, mas eles confiavam no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de cada coisa que acontece nesse universo, na natureza, seja o que for, enchentes, terremotos, peste, pandemia. Deus está no controle de tudo e nada acontece sem a vontade soberana do Senhor. Irmãos, então sempre devemos agradecer a Deus pela nossa própria eleição. Sempre agradecer a Deus por Deus ter nos escolhido e ter escolhido os irmãos, a nossa igreja. Abre na segunda carta aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Veja como o apóstolo Paulo agradecia a Deus pela eleição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graça, devemos, é um dever nosso sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho,
para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a eleição, a predestinação está sempre associada à santificação. Os puritanos eles diziam que a santificação era a marca das ovelhas de Cristo. Então, se o crente não mostrar essa vida de santificação, de pureza, ele não pode falar que ele é um eleito de Deus, porque estão associadas a eleição com a transformação, a mudança, a santificação de vida. O texto aqui está claro. Paulo está agradecendo ele porque Deus, desde o princípio, escolheu desde o princípio para a salvação, para a vida eterna. E depois, pela santificação do Espírito Santo, pela fé na verdade, mediante o Evangelho. E o versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, estou no capítulo 1 agora, capítulo 1, nosso texto. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Que glória é isso, irmãos! Foi por isso que houve tantas conversões ali em Tessalônica, porque o Evangelho não foi apenas em palavra, mas em poder, no poder do Espírito Santo. Eles ouviram a palavra. Como que eu peço isso a Deus? Senhor, por que hoje nós não temos mais isso? Esse poder, o Espírito Santo usando a palavra com poder, e quebrantando os corações mais duros, empedernidos, trazendo um quebrantamento. Paulo fala que o Evangelho chegou até ele não somente em palavra, irmão. Muitas vezes nós fazemos isso só palavra, não tem poder, porque a palavra de Deus sem o Espírito Santo não tem poder. Poder não está na palavra, está na palavra, é a palavra de Deus, mas tem que ser vivificada, aplicada pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, você vai ouvir, pode até entender intelectualmente, mas não produz mudança, não produz vida nova, não produz santificação, não produz frutos. Então nós precisamos do agir do Espírito Santo na palavra, que Paulo está dizendo que não foi apenas uma pregação, mas houve poder. Como que eu anelo isso? Mas como que está difícil? Difícil assim, não há vida, não há vida. Eles ouviram a palavra, receberam, foram salvos, foram transformados pelo poder do Evangelho. E Paulo diz lá em a carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus usada pelo Espírito Santo, ela gera vida espiritual, vida nova. Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados pela palavra da verdade. E Pedro 1,23 diz que foste regenerados mediante a palavra de Deus, que é viva e eterna. Então nós somos gerados e nós somos regenerados pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra que é viva e é uma palavra eterna. Versículo 6 do nosso texto. Tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então aqui tem um grande paradoxo, irmãos. Eles receberam o Evangelho. Eles receberam a palavra de Deus em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Pensa nisso. Aquela perseguição implacável sobre eles, mas eles tinham uma alegria indizível e cheia de glória no seu coração. Do lado de fora havia tribulação, mas por dentro, na alma, no coração, havia verdadeira alegria do Espírito Santo. Então isso chama paradoxo. Tribulação, angústia, perseguição, sofrimento, que causa dor, tristeza, mas por dentro havia alegria, havia júbilo, havia paz, havia contentamento.
Irmãos, as pessoas sem Cristo, é impossível para ela experimentar aflição e tribulação e alegria ao mesmo tempo. Eles não conseguem isso. Se eles estão aflitos, é aflição. Se acontece alguma coisa boa, eles se alegram. Agora, juntos ali, é só nós. O crente sofrendo, ele está alegre no Senhor. Alegria do Espírito Santo. Então, como é maravilhoso isso. O verdadeiro cristão, ele desfruta a alegria do Espírito Santo em meio às tribulações da vida. Tem acontecido isso com você? Quando vem a tribulação, se continua alegrando no Senhor? Porque a alegria no Senhor é um mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria no Senhor não é quando as coisas estão bem, apenas quando estão bem. Nós alegramos no Senhor sempre. Paulo repete. Sempre. Alegrai-vos no Senhor sempre. Tribulação, lutas, dificuldades, mas dentro na alma, no coração, há uma alegria verdadeira, alegria do céu, alegria do Espírito Santo. Isso é ser eleito de Deus, isso é ser verdadeiro cristão, ter essa alegria no coração. A igreja em Tessalônica, irmão, tornou uma igreja modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. É o versículo 7, estou acompanhando aí, capítulo 1, versículo 7. A Macedônia ficava no norte, ao norte da Grécia, e a Acaia ao sul da Grécia. Então, o apóstolo Paulo diz que tornou uma igreja modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia, lá na Grécia, no norte e no sul da Grécia. Olha o versículo 8. Os tessalonicenses tinham uma fé sólida, tão consistente, tão robusta, que se divulgou não só na Grécia, na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. A tal ponto, diz o apóstolo Paulo, que não temos necessidade de acrescentar coisa nenhuma. Glória a Deus por isso, irmãos. Vocês conseguem se deleitar? Vocês conseguem saborear isso, irmãos? Uma igreja nova, recém-plantada. A fé deles se espalhou, não só no norte e no sul da Grécia, mas em toda parte. E o grande apóstolo Paulo fala que não tinha necessidade de acrescentar nada. Nada. Como é possível? Se foi possível para ele, é possível para nós também. É o mesmo Evangelho, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Cristo. Quando eu vejo as coisas do passado, eu falo, mas é o mesmo. É o mesmo. O Deus dele é o nosso. O poder que operou nele, opera em nós também. Versículo 9. Todos estavam comentando, irmão, o comentário foi geral. Comentando o que tinha acontecido em Tessalônica, quando Paulo, Silas e Timóteo pregaram o Evangelho naquela cidade. O que aconteceu naquela cidade? Como que eles, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Antes da ida de Paulo em Tessalônica, eles adoravam e serviam os ídolos, as imagens de escultura, como acontece aqui em Bento, como acontece em Farroupilha. Eles adoram o Santo Antônio, eles adoram Caravaggio, mas eles precisam ouvir esse evangelho poderoso, para eles se converterem dessas coisas fúteis, para servir e adorar o Deus vivo e verdadeiro. E nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que levar esse evangelho aqui em Bento, em Farroupilha e outros lugares que Deus nos mandar. Mas eles estão adorando ídolos feitos por mão de homens, como diz o Salmo 115. Lá no Salmo 115 ele fala: prata e ouro são os ídolos deles, são obras de homens.
Prata e ouro são os ídolos dele, obras de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mão, mas não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne semelhante a ele os que fazem e quanto neles confia. Como que deixando os ídolos, as imagens, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Irmão, nunca podemos deixar de nos maravilhar com isso. De ver pessoas, eu já vi, graças a Deus, vocês também já viram, pessoas que eram adoradores de imagem, hoje estão aqui, estão em nossas igrejas adorando o Senhor Jesus Cristo. Porque nós pregamos o Evangelho verdadeiro para elas. Porque o Espírito Santo de Deus nos usou. Quantas? Eu tenho muitas lá em Farroupilhas. Quantos vocês têm aqui? Então não podemos nunca deixar de ficar extasiado, maravilhado com isso. A pessoa se prostrando diante de uma imagem, agora ela ouve o Evangelho, agora ela vem adorar a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E vão servir o Deus vivo e verdadeiro. E o versículo 10. E para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aí termina o primeiro capítulo dessa epístola. Os crentes tessalonicenses, irmão, esperavam a volta de Cristo, porque eles tinham a convicção, a certeza de que Deus havia ressuscitado o seu Filho Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso que ele aguardava a vinda de Cristo, por esta fé. A esperança da segunda vinda de Cristo seria totalmente fútil, inútil, sem sentido, sem o fato da ressurreição de Jesus. Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Se Cristo não ressuscitou, você vai esperar o quê? A segunda vinda de Cristo, se ele está morto? Mas eles tinham essa convicção da ressurreição de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, foi aos céus e vai voltar. Esta é a nossa fé inabalável. Então, aguardar significa esperar com amor, com paciência, com esperança, com alegria, a volta do Filho de Deus. Não é simplesmente crer que Jesus vai voltar, não é só isso, mas é estar preparado. Quem crê de verdade que Cristo vai voltar, ele se prepara a cada dia, ele prepara o seu coração, ele sonda o seu coração, como nós fizemos nesta manhã na confissão. Então nós esperamos, nós queremos encontrar com Cristo com o nosso coração puro, limpo. Então nós estamos preparados, quando estamos aguardando um visitante, irmão, vai chegar alguém em nossa casa, já deixamos tudo pronto, irmãos, tudo preparado, preparamos o quarto de hóspede, e as demais coisas necessárias, deixamos tudo pronto. Quando você sabe que alguém vai chegar, um parente, um amigo, qualquer pessoa querida, que vai ficar um final de semana na sua casa, uns dias, você prepara. A pessoa te avisou que vai te visitar. Você não deixa as coisas tudo como é no dia a dia, você procura deixar tudo já arrumado. Sábado vai chegar aquela família, o meu irmão que mora em tal cidade, meus pais, então você prepara tudo para recebê-lo. Assim deve ser com Cristo. Aguardar o Filho de Deus que vem do céu, é necessário preparar-se cada dia o nosso coração com a pureza e a santidade que a Bíblia exige para nós. Vamos concluir. Abre sua Bíblia em Romanos 5, porque esse versículo 10 fala que Jesus é quem nos livra da ira vindoura. Somente Ele, irmãos, só Jesus é quem nos livra dessa ira. Essa ira vindoura, ela virá sobre o mundo. Ela já caiu em Cristo, mas ela vai cair no mundo inteiro de uma forma
uma forma horrível, uma forma completa. Romanos 5, versículo 9 e 10. Vamos ler juntos? Acharam aí? Encerrando. Logo, muito mais agora, justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus é o único que nos livra da ira vindoura. Quem nos livra da ira vindoura? Louvado seja Deus. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar.